Boa noite. Boa Vamos a... noite. Boa Boa noite. noite, Hélio. Boa noite. Vamos aguardar o nosso convidado entrar na sala. O nosso companheiro Miguel vai falar diretamente da cidade de Rio Grande, lá na fronteira do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então já vai entrar aí o nosso companheiro de lá da Sociedade Espírita Kardecista em Rio Grande. Vamos aguardá-lo um pouquinho. A Casa de Batuíra mantém um trabalho assistencial de relevo. O Miguel já entrou. Peço, Miguel, por favor, para abrir o microfone e abrir o áudio. Abre agora o vídeo, Miguel, por favor. Isso, abre o vídeo. Isso, tá bacana. Agora fala alguma coisa para ver se o sol vai sair hoje. Boa noite, tudo bem? Tá vendo? Graças a Deus. Aquele dia eu acho que tinha algum obsessor eletrônico. Por isso que não deu certo. Obsessor especialista em TI, né, Miguel? Exatamente. Isso. O Miguel, hoje ele é trabalhador da Sociedade Espírita Kardecista, na cidade de Rio Grande, lá no final do Brasil, quando o Brasil já está encontrando lá com o Uruguai, lá pertinho. E a casa foi fundada em 29 de maio de 1887, uma das mais antigas do nosso país. E o Espiritismo chegou no Rio Grande do Sul através da cidade onde o Miguel mora e onde ele atua doutrinariamente. Já tivemos a oportunidade de estar naquela região algumas vezes, participando de trabalhos da divulgação doutrinária. Então, para nós, Miguel, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Desde já, a nossa gratidão. Eu vou fazer a abertura, logo em seguida você tem até 19h50, se quiser parar antes, não tem problema nenhum. E após eu vou fazer e te convido para ficar na sala. Em 3 minutinhos, a gente faz a visualização terapêutica e a irradiação, que é a prece final também. Tá bom? Perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Então, vamos dar início aos trabalhos com a leitura da página inicial, que se intitula Salário. É do livro Mais Luz, Chico Xavier é o Médium, Batuíra é o Espírito. E Batuíra escreve assim para nós: cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor para que lhe prestemos serviço quando quisermos, quanto quisermos, como quisermos, onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Não esqueçamos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradecemos a Jesus e trabalhemos. Vamos então à nossa prece inicial. Oswaldo, por favor, fecha o microfone, Oswaldo. Fecha, por favor, obrigado. Vamos dar início então com a prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de estudarmos um pouco mais a doutrina espírita, nesse momento tão importante para a humanidade, de transformação, de transição planetária. Rogamos que envolva o teu servo Miguel, que com tanto carinho aceitou o convite para estar falando para nós a Casa de Batuíra, e pedimos as bênçãos dos céus a iluminá-la. Que assim seja, graças a Deus. Então eu passo a palavra agora ao nosso irmão Miguel. Ele está falando diretamente da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Miguel, está com você a palavra. Muito obrigado desde já. Uma boa noite aos amigos, ao querido anfitrião Hélio Ribeiro, nosso amigo de longa data, um amigo que o Espiritismo nos fez aí nesses anos todos, né, de ter visitado a nossa cidade, participado do nosso seminário, né?
É uma gratidão muito grande para mim poder humildemente cooperar com o trabalho da Casa de Batuíra, nós aqui de Rio Grande e vocês aí do Rio de Janeiro, o encontro dos grandes rios do nosso país. Para nós é uma alegria muito grande, né, estarmos aqui, podendo servir no trabalho do bem, né? E a Casa de Batuíra, sabemos do trabalho feito por vocês, aí um trabalho incansável, principalmente com as crianças e com o público em geral, sendo um ponto de luz nessa comunidade aí de São Gonçalo, né, em Niterói. Que possamos, uma hora dessas, estarmos aí presencial, abraçando os amigos e conversando sobre espiritismo, sobre outras coisas importantes da nossa querida doutrina. Vamos refletir hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fundamental da nossa doutrina espírita. Então, para começar, vamos lá no livro Jesus no Lar, né, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando, através do espírito Neil Lúcio, quando numa bela página vai dizer assim, Chico Xavier: povoava-se o firmamento de estrelas dentro de uma noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos da pesca? O apóstolo pensou alguns instantes e respondeu hesitante: mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? O que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, um tanto intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem hesitar: lavrará a madeira, usará a enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a madeira. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo, templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria e o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila que não se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nossas nações? Se nós não habituamos a amar o nosso irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que ainda nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendemos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes o Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disto, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim entre os pastores e os animais. Simão Pedro fitou o Mestre com os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou tímido: Mestre,
seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Esta bela página que está nesse livro Jesus no Lar nos reflete as nossas famílias, né? Ao lar. Ao lar que hoje está tão conturbado, tão perturbado, passando por muitas dificuldades neste momento. Mas passado 18 séculos depois, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. E após, em 1861, o Livro dos Médiuns. Mas ainda a obra faltava algo naquele momento. Então, Allan Kardec, no mês de setembro de 1863, se recolhe à sua casa de campo em Saint-André, na França, para ultimar o Evangelho. Se recolheu em sigilo absoluto, ficando ali até o final do mês, quando acabou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Retornando para a França, aguardou os benfeitores amigos o sinal para a publicação desta obra. E essa veio no dia 15 de janeiro de 1864. O espírito quase mecânico de Ambel vai dizer a Allan Kardec. Aliás, os espíritos, Allan Kardec aguarda e os espíritos dizem: vos digo em verdade, os tempos são chegados. Então, Allan Kardec pega os escritos do Evangelho, leva a seu confrade e amigo Didier para publicar a obra. E diz a ele que essa obra precisa ser publicada e colocada à venda até abril daquele mesmo ano. E assim foi feito. E aí, após, o Espírito São Luís vem dizer a Allan Kardec: é preciso que seja dissipada a dúvida sobre o Espiritismo. Então, Allan Kardec, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril de 1864, esta obra vem clarear, vem trazer realmente o propósito da doutrina espírita. Porque até aquele momento, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que se difundia na França e em todo o mundo, havia ainda algumas dúvidas sobre quais as finalidades do Espiritismo, que rumo ele tomaria, né? Então, com o lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele viria realmente dar a verdadeira face da doutrina espírita, que era a da transformação das massas, através da educação moral, aonde Allan Kardec vem nos trazer essas questões. Então, o Evangelho ele vem nos trazer realmente tudo aquilo que necessitamos para termos um roteiro seguro para nossas vidas. Então, em 1866 sai a última edição desta obra, já com o título Evangelho segundo o Espiritismo, né, que vem nos trazer. E Allan Kardec faz uma síntese dessa nova obra. Ele vai nos dizer assim: o Espiritismo é a chave que esclarece muitos pontos obscuros da Bíblia. E vejamos que realmente o Evangelho, como é posto metodologicamente correto por Allan Kardec, ele nos traz, ele coloca as parábolas de Jesus, a explicação dos Espíritos, e em alguns capítulos a Kardec coloca em nota a sua opinião. Então percebemos que hoje nós temos condições, com o Evangelho segundo o Espiritismo, de entender aquilo que Jesus nos trazia, aquilo que Jesus queria nos dizer. Porque se formos ler na Bíblia ou nos Evangelhos ao pé da letra, nós não vamos entender muita coisa. Então vejamos a importância de tirar o véu desses pontos obscuros que ainda hoje permanecem em muitos livros sagrados. O Evangelho vem dissipar, o Evangelho vem
tirar esse véu e nos esclarecer realmente tudo aquilo que o Mestre Jesus havia nos dito. Ele vai dizer também que é uma obra para uso de todos. Ele podia ter dito que era uma obra para uso dos espíritas, mas não. Kardec vai dizer que é uma obra para uso de todas as pessoas, de todas as religiões. E hoje nós percebemos que muitas religiões estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, estudam o Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho é para uso de todos. Todas as pessoas que querem seguir a moral, a ética, os ensinamentos de Jesus, temos no Evangelho segundo o Espiritismo essa proposta ético-moral. Ele nos diz ainda, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Quer dizer que se Jesus é o guia e modelo da humanidade, através do seu Evangelho, ele nos traça um roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura. É que vejamos que nós ainda sofremos, ainda passamos algumas dificuldades e algumas dores, porque nos afastamos do Evangelho. Nós nos afastamos do Criador, de Deus, nosso Pai. É como se fôssemos crianças. Quando uma criança se afasta dos seus pais, ela chora, ela sofre, ela se sente perdida. E hoje o que nos acontece na humanidade terrena é esse afastamento nosso do homem, do Criador. E esse afastamento, ele faz com que nós sofremos, nós sentimos as dores, as dificuldades do outro. E por último, ele vai dizer que é a apreciação do ensino moral de Jesus. Então vejamos que aí Allan Kardec começa a colocar a questão da educação moral, tão bem entendida por ele, tão bem trazida por ele em todos os seus aspectos, né? A educação moral. Tanto que ele vai perguntar na questão 629 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar da moral? E os Espíritos nos respondem, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando faz todo o bem para todos, cumpre as leis de Deus. Quer dizer que é bem claro a resposta dessa questão da educação moral. E Kardec tinha uma ideia tão importante da questão da educação moral, que ele vai dizer ainda na Revista Espírita de 1864, na página 40, ele vai dizer assim, um dia compreender-se-á que este ramo de educação, a educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. E nós percebemos hoje, Kardec tinha essa ideia assim, de que era através da educação das massas, de levar às nossas crianças, aos nossos jovens, a toda a população terrena, essa educação moral. Seria uma das formas de acabar, de diminuir o vazio existencial que hoje passam os nossos jovens e a nossa juventude como um todo, através da educação moral que foi retirada das nossas escolas, né? A educação moral e cívica, o ensino religioso, hoje em muitas escolas não temos mais. Então, isso tudo foi fazendo com que o homem fosse se afastando do Criador. Os pais hoje, muitos deles não professam um credo religioso, seja espírita, seja católica, seja protestante, seja a religião que for, que fale de Deus, que traga esses ensinamentos de Jesus. E isso faz com que as nossas crianças hoje estão um tanto afastadas da espiritualidade, não desenvolve uma religiosidade, e isso pouco a pouco vai fazendo com que esse afastamento, esse sofrimento, vai causando um grande problema à nossa humanidade. Ainda na questão 917, Kardec vai nos dizer assim, ó, a educação conveniente entendida constitui a chave do progresso moral. E Kardec fala ainda, em resposta, lá na Lei do Trabalho, lá, né, no Livro dos Espíritos, a resposta à questão 685A, ele nos diz assim, há um elemento a que não se tem dado o devido valor, sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Diz ele, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral.
não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E o Evangelho é esse roteiro. O Evangelho é esse roteiro seguro para as nossas vidas. Então, pouco a pouco, quando nós vamos entendendo, vamos estudando cada vez mais esta obra, este Evangelho de Jesus, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, adentrando para o nosso interior. Porque a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, a proposta da doutrina espírita, ela sempre nos fala para dentro de nós, na busca interior, na nossa autoiluminação. E este é o nosso propósito, porque tudo mais são reflexões externas, e nós temos um foco muito voltado, a nossa observação é muito voltada para fora de nós. A busca da felicidade, a busca dos bens materiais, a busca do amor até nas próprias pessoas, vamos buscar que o outro nos ame, ao invés de nós amarmos o outro. E isso faz uma grande diferença, quando esperamos que o outro nos ame, nós não vamos ser felizes. Só vamos ser felizes quando nos amarmos a nós. Aí sim, nós não dependemos do outro. E essa busca desenfreada hoje dos bens materiais, das relações muito líquidas hoje, as coisas são muito rápidas, e isto, nós andamos muito acelerados. Então, necessitamos desacelerar os nossos passos, para que realmente possamos introjetar, internalizar em nós os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E pouco a pouco nós vamos percebendo que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos o Evangelho de Jesus, mais felizes nós somos, mais tranquilos nós somos. Porque, em realidade, meus irmãos, a gente tem essa grande dificuldade ainda de buscarmos essa felicidade interior. Essa é a nossa grande dificuldade. Então, quando nós conseguimos entender o Evangelho de Jesus, nós nos mantemos mais equilibrados, porque a todo momento na nossa vida, a todo momento no nosso dia a dia, nós somos testados, né? E dependendo do nosso padrão vibratório, dependendo de como a nossa mente responde às contrariedades, às dificuldades da vida, por exemplo, se alguém nos ofende, vamos reagir com paciência ou com impaciência? Vamos nos manter equilibrados ou vamos nos desequilibrar? Vamos reagir de uma maneira do autocontrole ou realmente vamos perder a mão e vamos acabar nos desarmonizando? E isto tudo o Evangelho nos traz. E Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reserva 5 capítulos para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é esta obra magnífica, uma das obras literárias monumentais da humanidade. E o Sermão da Montanha, no dizer de Mahatma Gandhi, ele vai dizer que se perecessem todos os livros sagrados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria tranquila e nada estaria perdido. Então vejamos que temos o Sermão da Montanha, que é outro código de ética, de moral para as nossas vidas, para que possamos realmente crescer, para que possamos seguir esta nossa caminhada terrena. O Evangelho segundo o Espiritismo, como colocado lá no início, naquela história do nosso lar, né, quando foi aberto o primeiro culto do Evangelho no lar, a importância de hoje nós realizarmos o Evangelho no lar. Lá como Jesus fez lá naquela época ainda, aquele tempo ainda, quando abriu o primeiro culto ao Evangelho no lar. Então, a importância de as nossas famílias terem este hábito, de criar este hábito de realizar o Evangelho no lar. 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes puderem fazer, mas 1 vez já por semana, 15 minutos, 20 minutos, reservar ali com a família, com as crianças. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sou sozinha, eu sou sozinho. Não. Mas pode fazer sozinho também. Mas convidem os familiares.
De início, alguns não vão querer, mas daqui a pouco vão começar a chegar perto. Porque o lar que faz o culto do Evangelho, ele recebe uma proteção da espiritualidade. No dizer de Francisco Cândido Xavier, o lar que realiza o culto do Evangelho, ele recebe uma proteção fluídica e espíritos malfazejos inferiores que queiram adentrar ao lar não conseguem, porque chegam a levar choques fluídicos, dado a proteção que o lar está recebendo. E com as nossas crianças, como é importante que eles participem também. Hoje nós temos aqui a nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, tem um projeto Conte Mais, já de muito tempo, com obras literárias de crianças até adolescentes fantásticas. O nosso querido Hélio Ribeiro também, com uma obra literária para crianças, excelente também. Então, introduzimos no lar com as crianças, porque se nós formos ler o Evangelho ao pé da letra, ali, como a gente fala nos adultos, eles não vão entender. Vai ficar muito maçante para eles. Mas se nós trouxermos as historinhas do Evangelho, as perguntas do Livro dos Espíritos, as historinhas ali que trazem os nossos literários, com toda a certeza as crianças vão começar a tomar gosto pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita. Então, a importância começa no lar, de ali trabalharmos com toda certeza. E Jesus, o nosso mestre e amigo, nos traz algumas questões importantes. Ele vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Qual é essa verdade? Que verdade é essa? A verdade, muitas vezes, a minha, a de vocês, a outra. A verdade realmente são as leis divinas. É os ensinamentos de Jesus. É isso que nos faz pautar uma vida digna, uma vida mais reta, com mais retidão de caráter. Porque o Evangelho de Jesus nos traz, com a sua amorosidade, com a sua educação moral, com a sua ética, com o perdoar. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá, pouco a pouco, nos situando e nos tornando pessoas melhores. Esta é a grande proposta do Evangelho de Jesus. Ele nos traz também um mandamento maior: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer que ele fala: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. Ele nos traz aqui o nosso sentimento, o conhecimento, porque é através do conhecimento nós vamos pouco a pouco adentrando nesses meandros da espiritualidade. E ele coloca uma proposta bastante interessante, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Outra proposta para internalizar, outra proposta interna, porque ele vai dizer: sem nós nos amarmos, como vamos amar o outro? Só podemos dar aquilo que temos. Se não temos amor, se não temos paz, como vamos desejar paz aos outros, amor aos outros? Então, essa proposta de Jesus é uma proposta interna, para que nós possamos realmente nos amarmos, e a partir do momento que nós nos amamos, nós vamos em direção ao outro, e vamos buscar realmente esta paz interior, para que possamos nos tornarmos ativistas da paz, levando paz ao mundo, no mundo hoje tão desagregado, um mundo hoje tão perturbado, onde percebemos nas nossas famílias a educação um tanto perturbada, um tanto fora da ética, da moral, né? Percebemos hoje em nossas famílias, com esse afastamento de Deus, quando as telas quando se fala em televisores, videogames, smartphones, iPhones, elas tomaram conta do mundo. E hoje é um grande problema de saúde pública para as nossas crianças. Porque hoje as famílias, as telas trazem diversidade de relações intrafamiliares, né? Os pais não conversam com os filhos, alguns até conversam só pelo WhatsApp. Falta esse culto, essa volta à mesa, como Jesus propôs lá na casa de Pedro, a volta à mesa, a conversação, o tomar o café, o jantar junto com a família. Isso faz com que, pouco a pouco, nós vamos desmistificando essa questão desses modernismos hoje, porque para a doutrina espírita, a moral, a ética, não tem época,
não tem ideologias, não tem modismo, não. Ética e moral vão ser sempre ética e moral. É a ética e moral de Jesus que nos traz para nós o seu evangelho de luz, o seu evangelho de paz. Então, meus irmãos, nós temos o guia e modelo, como está exarado lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O guia e modelo, a resposta dos Espíritos, o Mestre Jesus. Mas para tudo isso acontecer, para que nós possamos nos reeducarmos e educarmos as nossas crianças, Joana de Ângeles nos traz lá no livro Vida, Desafios e Soluções uma proposta muito interessante, que é um item que diz a disciplina da vontade. E ela nos traz 3 exercícios fundamentais para que nós possamos realizar: a paciência, a perseverança e a autoconfiança. 3 exercícios fundamentais. E hoje a paciência está um tanto quanto fora de moda. Hoje nós temos dificuldade de exercitar, então precisamos exercitar essa paciência, porque se não formos pacientes primeiro conosco, porque às vezes nem conosco nós somos pacientes, temos dificuldades, queremos tudo rápido, tudo seja muito rápido, e não esperamos. E as coisas têm o seu curso. Então essa paciência ela é fundamental para que nós possamos nos reeducarmos. Em segundo lugar, a perseverança, porque nada acontece de uma hora para outra. Uma construção, a gente vai fazendo ela de tijolo em tijolo, degrau em degrau, até que ela possa ser construída. Então, perseverarmos, mesmo que as coisas digam que não vai dar certo, mas nós temos que ter perseverança naqueles projetos que nós queremos executar. E, com certeza, Deus e a espiritualidade sabem dos nossos esforços. E se passamos alguma coisa a mais, que muitas vezes não gostamos, estamos dentro da lei de ação e reação e dentro da lei de causa e efeito. E o terceiro é a autoconfiança, porque sem a autoconfiança nós não chegamos a lugar nenhum. Uma vez eu estava na fila da lotérica, no tempo que a gente ia para a lotérica, ainda é. Agora a gente paga tudo pelo celular, né? E eu estava na fila da lotérica e um senhor à minha frente, conversando com outro, disse assim: bah, vou fazer uma fezinha hoje, se der uma zebra, eu posso até acertar e ficar rico. E aí eu pensei assim comigo, disse: bom, ele não vai acertar, porque ele não está confiando, ele já está pensando que deu uma zebra. Então, a gente tem que ter autoconfiança até para as coisas materiais, senão não conseguimos fazer aqui. Então, a importância desses 3 exercícios: paciência, perseverança e autoconfiança. Com isso, nós vamos nos tornando mais fortes, mais imbatíveis, que é a proposta também de Joana de Ângeles na série psicológica. Joana também na série, através do nosso querido Divaldo Franco, também as propostas são todas internas. Nada para fora, nada nas questões materiais. Tudo são propostas internas. Não, a partir do momento que nós começarmos a busca do autoconhecimento, como estava exalado lá no Templo de Delfos, na Grécia, essa busca desse autoconhecimento vai nos fortalecendo cada vez mais. E, pouco a pouco, nós vamos nos tornando seres mais convictos, que é o que nos traz o Espiritismo. A fé raciocinada, lógica, essa convicção de termos a certeza da existência de Deus, que Deus é nosso Pai, que Deus é o Criador de todas as coisas que estão no universo e que Ele sabe o que é necessário para nós, meus irmãos. Nós, muitas vezes, não sabemos. Pedimos coisas que Deus não pode nos dar. Então, quando nós começamos a perceber e temos essa fé convicta, essa fé raciocinada, que a doutrina espírita nos ensina, nós nos tornamos realmente pessoas melhores, principalmente para nós, nos auto-perdoando, nos auto-iluminando, não nos culpando, porque hoje a culpa é a maior causa da depressão. A depressão que hoje nos assola desde as crianças até os idosos. E, segundo Divaldo Franco, é uma dos transtornos que mais vai levar as pessoas ao desencarne, porque ela desencadeia uma série de doenças, e é uma doença um tanto quanto silenciosa.
temos que prestar muita atenção. Então, essa culpa não nos leva a lugar nenhum. Nos auto-perdoamos e recomeçamos de novo. E seguimos adiante. E nós temos o Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos traz a pluralidade dos mundos, né? Nos mostra, nos traz a reencarnação, explicando um capítulo inteiro sobre a reencarnação, né? Que é a explicação lógica, que hoje, se tirarmos a reencarnação dos ensinamentos de Jesus, eles ficam praticamente sem uma produtividade. Então, a reencarnação nos explica com detalhe tudo aquilo que nós necessitamos. Então, essa bênção que temos de estarmos diante dessa veneranda doutrina, que é a doutrina espírita, essa ferramenta que nos dá um impulso, faz que nós cresçamos cada vez mais, e que se nós nos dedicarmos realmente ao estudo e à prática, ao exemplo, que é mais importante, nós podemos dar um santo quântico aí, de muitas encarnações. Então, nós temos esse roteiro seguro, que é o Evangelho de Jesus, e as outras obras todas que trazem a doutrina espírita. Mas, em especial, o Evangelho, ele vem dar um cunho de religiosidade no Espiritismo. Às vezes as pessoas perguntam, mas o Espiritismo é uma religião? Há essa dúvida ainda, entre muitos do movimento espírita. E eu trago a resposta de José Raul Teixeira, o nosso querido José Raul, aí de Niterói, e de Valdo Pereira Franco. Dizem eles, o Espiritismo, sim, é uma religião. A partir do Evangelho de Jesus, a partir dessa publicação, dessa obra magnífica, que para muitos é um roteiro seguro, é o livro de cabeceira, é o livro que retirou muitas e muitas pessoas, e a nós outros, de muitas dificuldades que nós passamos na vida, porque ao lermos uma página, ao buscarmos ali aquele alento, aquele lenitivo, nós nos fortalecemos, nós nos levantamos, nós nos tornamos realmente os construtores do nosso destino. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esta obra, que aqui a gente está dando algumas pinceladas, porque se formos aqui passar pelos capítulos, vamos ficar aqui até uma meia-noite, mais ou menos, né? Então, apenas algumas pinceladas nesta obra, que é uma obra, para mim, assim, particularmente, uma obra que eu tenho um carinho muito especial, porque é uma obra que nos conforta, é uma obra que é onde parece que Jesus, parece não, nós temos a certeza que Jesus está falando para nós. E nós, ainda como seres imperfeitos, Jesus conta com cada um de nós na sua seara. Ainda outro dia eu conversava com um amigo sobre isso. O trabalho na seara espírita, ele é muito grande, ele é enorme, mas ainda os trabalhadores são poucos. Porque a gente às vezes busca um trabalhador aqui, um trabalhador ali, só dá uma desculpa e não pode, por isso, porque aquilo. Então, chegou o momento, como diz Allan Kardec, o momento às vezes de sacrificar o nosso trabalho, os nossos prazeres, as nossas questões de festividade, para nos dedicarmos ao Evangelho de Jesus, de focarmos no Evangelho, de trabalharmos na seara do Mestre, porque nós somos aqui na Terra representantes de Jesus. Na escuta fraterna, que é um trabalho que faço aqui na Sociedade Espírita Kardecista, na aplicação da bioenergia com os passos, somos representantes de Jesus, impondo as mãos àqueles irmãos que aqui vêm buscar o amparo. Então, Jesus, mesmo nós sendo imperfeitos como somos, ele conta com o nosso concurso, para que a sua obra se resplandeça no planeta Terra a cada momento. Então, o Evangelho de Jesus é uma obra magnífica, como todas as outras obras do Evangelho. Que Jesus possa nos amparar a todos nós, meus queridos irmãos e amigos, nos envolvendo a todos em seu amor, em sua paz, e que o Mestre Jesus nos ampare a todos nesta noite. E eu fico muito grato pela oportunidade, minimamente ainda nos meus poucos conhecimentos, mas agradeço pela oportunidade que o meu querido amigo Hélio me deu, de poder estar com os amigos, e quem sabe, dentro em breve, estaremos juntos aí presencialmente para nos abraçar. Muito obrigado pela atenção.
Nós que agradecemos a você, Miguel, pelo carinho com que falou para nós da Casa de Batuíra. Rogamos a Deus que te abençoe, a sua família e os trabalhos desenvolvidos aí na Sociedade Espírita Kardecista, em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos, então, para fechar os olhos e nos acompanhar na visualização terapêutica seguida da irradiação. Senhor Jesus, estamos agora adentrando mentalmente na Câmara de Passes e somos recebidos, Senhor, pelo querido trabalhador, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: agindo Deus, quem impedirá? O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com carinho extremado. Dr. Bezerra faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, saúde física, mental e espiritual. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos visitam as nossas células, pacificando-nos, fortificando-nos. Nos é oferecida da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Jesus querido, muito obrigado pela oportunidade a momento, recebendo o auxílio que vem dos céus. Te rogamos, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da tua Casa de Batuíra. Imploramos em favor daqueles que são em nosso pensamento, criaturas que necessitam do teu amparo, do teu socorro. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a envolver a todos aqueles que sofrem, que choram, que imploram socorro e ajuda no teu lado da vida por todo o planeta. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez ao nosso querido Miguel, a sua família por tê-lo emprestado a nós um pouquinho. Um abraço a todos, Miguel, a Adriana, e todos aí dessa querida cidade Rio Grande. A todos nós convidamos para amanhã estarmos juntos às 15 horas no nosso momento de oração. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu, Miguel? Um beijo em todo mundo aí. Gratidão. Obrigado.